Bom, boa tarde a todos. É um prazer, uma honra estar aqui. Prazer rever todas as amigas e os amigos, todos os convidados. Eu tenho a honra, né, de presidir esse comitê de tributação previdenciária. É uma honra que me foi concedida pelo Dr. Harley, presidente da ABAT, da Associação Brasileira de Advocacia Tributária, que infelizmente hoje, por um motivo de força maior, não pode estar presente conosco, mas tive contato com ele, ele pediu para que eu pedisse desculpas a todas, a todos, pela sua ausência, mas é um motivo que, infelizmente, não supera a importância da nossa reunião. Bom, no dia de hoje, é a primeira reunião do nosso Comitê de Tributação Previdenciária. Eu saúdo a todos os membros e o faço na pessoa da doutora Mariana Vilela, a nossa vice-presidente, uma colega, uma companheira de muitos anos, de muitas e profícuas discussões acadêmicas, de muitas tarefas juntos em prol da ABAT, em prol da discussão da tributação previdenciária. E também gostaria de saudar o meu amigo, o Dr. Henrique Dias, nosso secretário executivo, que vai, junto conosco e com todos nós, na verdade, nós vamos enfrentar aí um período muito, muito importante nesse ano, que já estamos findando, mas principalmente no ano que vem. Todos nós sabemos do momento que a questão tributária atravessa no nosso país, né? Esse momento ele já perdura pelo menos por um ano e meio, e cada vez mais as questões tributárias elas se tornam muito relevantes, muito em razão do direito financeiro, a importância que o Estado tem dos recursos, tá? Mas muito em razão das necessárias mudanças que a tributação tem que sofrer no Brasil. E dentre essa revisitação que nós temos que fazer do nosso sistema tributário, sem dúvida nenhuma que a tributação previdenciária ela ganha relevância, em razão do aspecto social muito, muito importante que ela ostenta. Tá? Então, esse comitê, ele, além de querer ter por intuito debater, discutir, estudar a tributação previdenciária, ele tem o intuito de colaborar, ele tem o intuito de ajudar, ele tem o intuito de fomentar as grandes questões que nós temos que enfrentar. E hoje, para nossa sorte, a gente começa com um evento que eu estou assim muito, muito, muito ansioso. Nós vamos ter a presença de uma grande amiga, uma amiga da academia que eu tenho desde, acho que, o começo da minha vida acadêmica. A doutora Juliana já estava ao meu lado. Doutora Juliana, que, como vocês sabem, é procuradora da Fazenda Nacional, é professora da Direito GV, professora do IBET, da PUC, e ela é professora também do mestrado profissional da GV, coordenadora dos cursos, e além de ser doutora em Direito Tributário, né, pela PUC de São Paulo, a doutora Juliana ela vai nos brindar com uma palestra sobre as transações no contencioso tributário, com foco no previdenciário. E, como tudo que é bom pode melhorar, como debatedora,
nós vamos ter a participação da doutora Cristiane Matsumoto, que é sócia do Pinheiro Neto, que também é mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo também, e que dispensa maiores apresentações, com quem eu tenho um respeito profissional absurdo, aquele tipo de coisa que eu adoro, porque a gente diverge num monte de opinião, e o que eu acho mais importante de tudo é a divergência. No direito, a divergência é fundamental. Eu sempre brinco com os meus alunos que as minhas posições eu conheço bem. Eu só vou evoluir como profissional a partir do momento que eu entender as posições dos outros, né? Então, é um prazer muito grande, doutora Cristiane, doutora Juliana. Antes de passar a palavra para as senhoras e a gente efetivamente começar o evento, eu gostaria de ouvir as boas-vindas da doutora Maliana, nossa vice-presidente. Muito obrigada, doutor Carlos. Sempre um prazer aí participar dos eventos da ABAT, né? Nessas discussões aí que sempre dão bons frutos para a gente. Esse é o primeiro evento do ano, oficialmente, né? Mas acho que a gente já começa aí com um tema bem interessante e com convidadas extremamente importantes. Então, acho que vai ser bem bacana aí a nossa reunião. Obrigada. Muito obrigada, doutora Mariana. E agora eu quero ouvir o doutor Henrique, nosso secretário executivo, para suas boas-vindas. Por favor, doutor Henrique. Obrigado, doutor Carlos. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao primeiro evento do nosso Comitê de Tributação Previdenciária. Bom, a gente vai discutir aqui temas de extrema relevância, que, enfim, nos últimos meses gerou muita controvérsia, e saiu em tudo que é mídia. Então, acho que é um tema bem relevante. E boa tarde, novamente, e tenha um ótimo evento. Obrigado, doutor Henrique. Bom, pessoal, eu gostaria de salientar, tá, que nós gostaríamos de ter um evento extremamente fluido, muito participativo. A doutora Juliana e a doutora Cristiane estão preparadas e ansiosas para que vocês participem efetivamente do evento, tá certo? Ou levantando a mão para que a gente possa abrir os microfones para a pergunta, ou, para quem preferir, enviando pelo chat para que a gente possa responder. Tá? Então, sem mais delongas, e mais uma vez eu estou vendo aqui na nossa gloriosa telinha, que eu estou cansado dessa telinha, não vejo a hora de voltar para os nossos auditórios, para as nossas salas de reuniões, mas é sempre bom, estou vendo grandes amigas e grandes amigos aqui. E, sem mais delongas, eu passo então para a doutora Juliana, para que ela teça as suas considerações, nos brindes com o seu conhecimento. Por favor, doutora Juliana. Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço mais uma vez esse convite feito pela ABAT, em especial pelo meu dileto amigo Carlos Henrique. Realmente nos conhecemos de longa data. E é uma alegria, falei para ele que um convite dele é irrecusável e realmente, assim, fico muito feliz de estar aqui hoje com a Cristiane, também uma querida que eu admiro tanto e que faz um trabalho brilhante aí em matéria previdenciária, e também é uma alegria estar com a Mariana, com o Henrique, né, e com todo o apoio que a ABAT nos dá por meio da Janaína e do Rado. Bom, o tema de hoje, né, é falar um pouco da transação no contencioso, tendo como pano de fundo a questão previdenciária, e assim, eu penso que para nossa enorme felicidade, né, o primeiro tema eleito para fins de lançamento do edital da transação no contencioso foi um tema previdenciário, né, incidência de contribuição previdenciária sobre PLR de empregados diretores. E antes da gente falar especificamente sobre essa transação, todos sabem, o prazo para aderir se encerrou no último dia 31 de agosto, mas eu acho que, independentemente disso, essa nossa fala, talvez ela seja até, esse nosso encontro aqui, ele talvez seja até muito mais produtivo agora,
do que antes, no momento em que essa possibilidade de adesão estava aberta. E eu digo isso porque eu acho que é interessante a gente analisar o que aconteceu, os erros, os acertos, né? E o que se espera, né, da transação no contencioso. Então, primeiro, acho importante deixar aqui registrado para todos vocês que a gente está tratando de transação de teses, né? Então, é uma modalidade de transação trazida pela Lei 13.988, que é a modalidade mais inovadora, porque não exige, como a transação na cobrança, a inscrição do crédito em dívida ativa. Então, eu não estou diante de um crédito líquido, certo, exigível, que já está em fase de cobrança, não. Eu estou diante de uma ação que decorre, que provém do contribuinte, onde ele questiona a própria exigibilidade do crédito. Então, aquela contribuição previdenciária, no específico exemplo da PLR, está em fase de discussão. E talvez aqui um ponto muito importante é que quando a gente fala em transação no contencioso, transação de tese, nós estamos falando na transação para solucionar um litígio que nós não temos a menor ideia de qual vai ser a resposta que deve ser dada para a solução desse litígio pelo Poder Judiciário. Até porque é uma bola dividida. Até porque se nós soubéssemos a resposta do Judiciário, certamente o contribuinte não iria aderir, nem a Fazenda iria propor. Mas, independentemente disso, né, é importante que todos saibam aqui que a transação no contencioso, quando elege uma tese, claro que a gestão do risco adiro aquela transação para pagar um valor menor e reconhecer que aquele meu pleito ali não vai poder persistir porque o litígio tem que acabar, obviamente que é uma opção do contribuinte, né? Então, a transação aqui, do contencioso, ela funciona por editais, né? Onde a tese é eleita pelo ministro da Economia. Essa tese não necessariamente precisa estar em discussão no Poder Judiciário, porque ela pode estar em discussão no CARF, né? Então, é uma transação que envolve Procuradoria da Fazenda Nacional e Receita Federal. Então, vejam que aí a gente trabalha com uma variável super importante, que é a demora da entrega jurisdicional. Né? Transação é meio alternativo de solução de controvérsia. O meio ordinário, ele está aí, é o Poder Judiciário. Tanto que eu imagino que a Cris, como vários de vocês aqui, tiveram clientes que cogitaram de entrar e não entraram. Por quê? Porque fizeram um juízo de valor e entenderam que seria melhor aguardar a resposta jurisdicional. Mas eu sei de casos de empresas que estavam indo embora do Brasil e que tinham essa pendência relacionada ao PLR e que precisavam encerrar. E aí, vamos esperar a resposta do Poder Judiciário ou vamos pagar por 50% de desconto? Né? Então, assim, é uma opção colocada à disposição do contribuinte. Nesse primeiro caso, e aí eu vou tratar um pouquinho agora sobre a tese, né, que foi eleita e o que a gente viu de interessante em relação a ela, né? Em primeiro lugar, foi uma ideia que eu acho assim, muito exitosa por parte da Fazenda. Imagine, primeira transação do contencioso, primeira tese, como que isso vai ser? Né? Vamos escolher, então, né? Fazenda pensou, vamos escolher um tema que ele seja relevante monetariamente, em termos de arrecadação, mas que não envolve um número muito amplo de contribuintes. E foi o que aconteceu. Se eu não me engane, eu perdi agora da cabeça esses dados, mas eu acho que eram 200 ações judiciais e cerca de 300 ações no CARF. E um tema que está datado, né? Porque a discussão do PLR ela foi resolvida em 99% dos casos em 2020, com a alteração legislativa. Então, de certa forma,
é uma discussão localizada. Isso é importante, porque, claro, dá uma segurança maior para o contribuinte de saber que quando ele adere à transação, ele está aderindo, né, a uma negociação que tem reflexos sobre a discussão da tese. Então, se ele adere àquela tese, ele está aderindo ao entendimento fazendário, porque ele não pode continuar discutindo. Tanto que a adesão, ela exige que aquele contribuinte indique todos os débitos que versem sobre a tese. E aí vem as coisas boas e aquilo que aprendemos com o edital, né? Que é, em primeiro lugar, a questão boa da tese. Ficou muito claro no edital que a tese estava dividida em duas, PLR diretores e PLR empregados. Então, quem quis aderir só diretores, aderiu. Quem quis aderir só empregado, aderiu. Então, isso era um primeiro ponto. Então, eu acho que isso mostra o que está na portaria 247 do ministro, que é você identificar precisamente no edital qual a tese que pode ser objeto de transação. Então, por exemplo, aconteceu casos que o lançamento, ele foi feito, um mesmo lançamento contemplando PLR, empregado e diretor. Como é que foi feito? Foi para a Receita Federal e a Receita desmembrou o débito, né? Exatamente porque aquele contribuinte não queria incluir tudo, porque no juízo de valor e conveniência que ele fez, só valeria a pena entrar em relação a PLR diretor ou relação a PLR empregado. Tá? Bom, quando o edital saiu, e aí a parte que eu acho que a Fazenda aprendeu, né, muito. Quando o edital saiu, era o primeiro. Então, assim, surgiram muitas dúvidas. E essas dúvidas vieram, né, dos advogados, de vocês, que se organizam em comitês, em associações, em grupos de estudo. E essas demandas vieram à Procuradoria da Fazenda, né, que organizou uma reunião, a Cristiane até estava presente, eu acho que tinham 35 advogados, mais ou menos, onde todo mundo colocou suas dúvidas, né? Eu até brinco que foi quase uma audiência pública, né? Porque, assim, todo mundo... aquela coisa acabou que começou com um pedido de um grupo de advogados e aquilo foi se estendendo e quem realmente tinha interesse em aderir participou. E isso eu acho que fica como uma boa lição para talvez nos próximos editais ter essa audiência pública prévia para tirar dúvidas daquilo que vai ser contemplado no edital. E dali surgiu talvez a maior dúvida e o maior empecilho para a adesão a essa transação, né? Que era assim, olha, existem débitos, né, de PLR, cujo fato gerador já ocorreu, mas não teve lançamento. E se eu estou aderindo àquela tese, o que eu vou fazer, por exemplo, com uma autuação que eu venha a sofrer relativa a 2019? Relativa a 2018, que nem lançamento tem ainda. Quer dizer que quando lançar, incluindo na transação, não vou poder, porque já acabou o prazo. E também não vou poder discutir, porque eu aderi à tese, ao entendimento da Fazenda. Né? Essa era a maior dúvida. Realmente, você não tem 5 anos para constituir. A lei é de 2020, né, que veio solucionar a maioria dos problemas. Então, pelo menos até 2024, eu tenho prazo aí, né, para lançar. E aí, como é que fica? E aí veio um parecer público, tá? Onde se esclareceram, foram esclarecidos esses pontos. Olha, o que ainda não está constituído realmente não vai entrar na transação, mas também não vai impedir que o contribuinte discuta. Né? Então, se um contribuinte que aderiu, venha a ser autuado relativamente a um outro período de apuração que ele não incluiu, ele vai poder discutir normalmente, independentemente de ter aderido à transação com outro período de apuração. Então, isso foi um ponto importante que precisava ficar claro. Então, por exemplo, algumas outras dúvidas, né?
quando eu estou aderindo a todas as autuações que ocorreram no decorrer da lei, da lei originária. Exatamente. Quando veio a alteração em 2020, é outra coisa. Ninguém está aderindo é datado, né? E vocês sabem que nós recebemos um pedido de transação que era tão antigo, que aí a Cris vai saber melhor do que eu, né? Tinha uma MP, né, anterior à lei de 2000, e essa empresa foi autuada com base nessa MP, lá em 90, 92, 93. E aí chegou e assim, mas eu vou ser literal e dizer que não foi com base na lei de 2000, então tá errado. Não, a lei de 2000 é 2001, Cris? Eu estou agora me confundindo. 2000, né? Ela a medida provisória, assim, a lei só repetiu aquilo que já vinha sendo tratado. Então, não faz sentido aqui a gente negar esse pedido, né, para essa empresa. E no final, então, a gente teve essa complementação do edital, né, com esse parecer. Eu acho que isso aí é muito... a Procuradoria voltou atrás, a Procuradoria não estava preparada. Não, isso é aprendizado. Isso é aprendizado. Era a primeira tese, né? Então, precisava complementar, vamos complementar. Não é uma negociação? É uma negociação. Os termos têm que estar claros, né? Senão ninguém adere. E um outro ponto que eu achei assim, bem interessante, né? É que, com base nesses esclarecimentos, os pedidos começaram a chegar, né? Então, assim, não foram muitos pedidos, tá? Mas, por outro lado, os valores foram, assim, fenomenais. Eu estava comentando antes aqui, hoje a Procuradoria, ela divulgou os números, né? A gente ainda está terminando as consolidações, mas vejam só, 568 milhões só na PGFN, tá? Débitos inscritos, e 260 milhões na Secretaria da Receita Federal, débitos em discussão no CARF. Então, quer dizer, isso são quase 800 milhões de reais, e grande parte dessas empresas optaram por pagar no menor prazo possível de pagamento, né? Pelo menos aqui em São Paulo, eu fiquei à frente desses pedidos e analisando e tudo, e assim, desses 568 milhões da PGFN, 400 milhões foram aqui em São Paulo, né? E o que eram poucos pedidos, acho que foram 8 que a gente analisou, mas 8 envolvendo 400 milhões, né? E um outro ponto interessante, e aí já para terminar minha fala, Cris, e passar para você, um ponto assim que me chamou muita atenção, é uma transação por adesão, né? Só o chamamento é por adesão. É uma forma de você dizer, essa tese a Fazenda vai transacionar. Mas, assim, o trabalho que deu foi de uma transação individual, porque você precisava ver cada pedido, olhar os débitos daquele contribuinte, se eles se referiam à PLR, se era PLR diretor, se era PLR empregado, se tinha alguma outra discussão ali que impedia o reconhecimento da tese para fins de adesão à transação. O contato com os advogados foi, assim, direto. Tanto que teve situações em que o contribuinte, a gente via, era um equívoco. Ele renunciou num embargos, por exemplo, e não renunciou em outro. A gente mandava para aquele contribuinte, por exemplo, tinha matriz e filial envolvida, a gente mandava para o contribuinte pelo Regularize o que ele precisava fazer e, ao mesmo tempo, já marcava uma reunião pelo próprio Regularize, marcamos a reunião para a gente explicar o que é. E a gente explicava, e assim, eu acho que esse diálogo foi muito precioso,
Eu atendi vários advogados que estavam interessados e que precisavam complementar a documentação, e a gente, tanto que uma das previsões do edital era assim, tinha que entrar e pagar até o dia 31 de agosto a primeira parcela. Chegou no 31 de agosto, a gente olhou e falou assim, não dá para liberar pagamento se você não tem a certeza que aquele contribuinte vai poder aderir. E para você ter essa certeza, precisa analisar os processos judiciais, enfim. E então veio no próprio regularizo uma informação, né? A adesão é até hoje, mas o pagamento da primeira parcela pode se dar até o final do próximo mês. Então, assim, aprendizados que quando você solta o edital, você acha que vai ser tudo, né? Mais fácil e tranquilo. E não, deu bastante trabalho, a interlocução com os advogados foi, assim, necessária, e no final, esse resultado aí, quase 800 milhões de reais numa primeira transação do contencioso, eu acho que abre um espaço muito grande. O convite que eu deixo a todos aqui e a todas é que pensem em temas, né, que possam ser objeto da transação de um edital de transação no contencioso, porque ainda que esse trabalho seja da administração tributária, da Secretaria da Receita Federal, do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, a portaria 247, ela abre esse ambiente cooperativo, no momento em que ela diz que temas submissíveis à transação podem ser propostos pelo presidente do CNJ, pelo secretário da Receita, pelo PGFN, pelo representante de entidades sindicais, pelo presidente da OAB. Então, assim, sim o nosso papel enquanto estudiosos, né, pensarmos em temas, analisar quais os requisitos para que aquele tema seja elegível para fins de transação, né? Pensar não faz mal a ninguém. É claro que a gente propondo o tema, claro, cabe ao ministro da Economia, ao secretário da Receita, ao Procurador-Geral da Fazenda, analisarem a viabilidade daquele tema, né? Mas é preciso que a sociedade também participe desse momento tão importante dessa construção de um meio alternativo de solução de controvérsia. Então, eu acho que eu passei um pouquinho a mais do tempo que eu falei que eu ia falar, mas eu já devolvo imediatamente a palavra ao Carlos. Obrigada. Doutora Juliana, eu recebo a palavra de volta para parabenizá-la. Perfeito. Bom, sou seu fã número 1, e não só como professora, mas pelo espírito público com o qual a senhora desempenha a função, né? E isso realmente me motiva e desperta assim o melhor dos sentimentos com relação a isso, que eu acho que faz muita diferença, né? A senhora tocou num ponto aí que é muito importante, né? Eu sempre brinco com os meus alunos que uma vez quando estava estudando direito, ainda na graduação, estudando a Constituição, e alguém disse, né? A advocacia é função essencial para a justiça. Na hora que eu li aquilo, eu pensei, né? Ou força que tem essa OAB, ou corporativismo, né? Nossa, função essencial à justiça. Imagina, né? Ainda com a minha cabeça cartesiana de engenheiro. E quando a senhora colocou essa frase hoje, é a pura verdade. É isso que move a ABAT, é isso que nos move enquanto membros da ABAT, é isso que nos move enquanto operadores do direito. Exatamente isso, né? Então, é fundamental, né, que a advocacia interaja com o poder público, com o judiciário, com a Receita, com a Procuradoria, para que a gente possa realmente evoluir. E eu tenho certeza agora que a doutora Cristiane vai poder corroborar isso que eu acabei de falar. Doutora Cristiane, passo a palavra para a senhora, e a reguinha do salto em altura está bem alta. Tenho certeza que a senhora vai levantar mais ainda o sarrafo. Obrigada, Carlos.
Gente, boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, assim, agradecer a participação de todos. Estou vendo aqui que o quórum está super alto, bem legal isso, esse tema realmente é relevante. Também gostaria de agradecer aqui a participação e a presença da Juliana, uma amiga querida mesmo, é muito bom discutir com você esses temas. Também gostaria de agradecer o convite feito pela BAT, né, em nome do Dr. Halley, que não está presente, mas da Mariana, do Carlos e do Henrique, que também trabalha comigo, muito bom estar aqui com vocês. Mas, enfim, acho que esse tema realmente é um tema extremamente relevante. A gente teve a oportunidade no passado, né, antes do término da adesão à transação no contencioso tributário, a gente teve a oportunidade de discutir com a Juliana e com os demais colegas dúvidas, enfim, daquilo que veio descrito, né, no edital número 11 de 2021. Isso foi muito produtivo, realmente, com a edição do parecer 10.177, algumas dúvidas foram esclarecidas, sim, tá? Nos últimos tempos, da minha parte, o que eu tenho feito foi participar de alguns webinários, algumas palestras, discutindo exatamente o mérito, tá, da questão do acordo, do programa de PLR, né? Até que ponto a gente poderia avaliar aquele programa de PLR ou aquele débito previdenciário que envolve, né, os programas de PLR, eles seriam, sim, passíveis de inclusão. Não só pela ocorrência dos fatos geradores, enfim, mas mais do que isso, o mérito envolvido, né? Esse tema realmente, como a Juliana bem colocou, não é algo pacífico, claro, no judiciário. A gente tem precedentes bons e, enfim, depende do ponto de vista, mas bons em termos de serem favoráveis aos contribuintes. E também temos pontos polêmicos com relação à questão dos requisitos, né, critérios que devem ser observados para que aquele programa de PLR não seja participação nos lucros ou resultados, não seja considerado salário. Então, é algo realmente, é um tema polêmico, é um tema que particularmente eu gosto de discutir, tenho, sim, trabalhado com isso bastante no CARF e no Judiciário, e, para nossa surpresa, realmente algumas decisões são bem fundamentadas e muito boas. Em linhas gerais, o que eu queria colocar para vocês, eu acho que os pontos que eu consegui extrair um pouco da própria redação do edital número 11 e do parecer 10.177, né? E também do que a Ju acabou de colocar para a gente. Eu acho que os pontos relevantes, né, que trouxe aqui e que acabaram, enfim, em termos de esclarecimento, acabaram por deixar uma coisa mais clara em termos de obrigações, aquilo que a gente deve, o que a gente poderia ter incluído até 31 de agosto de 2021. Acho que o primeiro ponto, e a Ju colocou muito bem, foi a questão de quais débitos, né, a gente poderia efetivamente incluir ou levar essa transação no contencioso tributário. Então, seriam esses débitos de PLR, mas débitos de PLR do contencioso instaurado. Esse termo foi muito bem utilizado tanto no edital como no parecer, no sentido de que seriam aqueles débitos, né, do contencioso administrativo, contencioso judicial, né, que teriam ocorrido até a publicação do edital número 11. Então, isso ficou muito claro, porque a dúvida ficaria se, de fato, débitos do contencioso potencial poderiam não ser incluídos. E aqui, realmente, o parecer deixou claro que somente aqueles débitos do contencioso instaurado poderiam ser discutidos aqui na transação no contencioso tributário. E aí ficaria claro também que estaria resguardado, né, o direito do contribuinte para aquele débitos de contencioso potencial, o direito do contribuinte de apresentar impugnações judiciais ou administrativas, mesmo que tivesse ocorrido aí a adesão do contribuinte na transação no contencioso tributário. Acho que esse ponto foi extremamente relevante, porque isso preocupou muito os clientes, tá? De uma forma geral. Acho que o segundo ponto também, que ficou muito bem esclarecido no edital e no parecer, né, é a questão da inclusão dos litígios desse contencioso instaurado relacionados à mesma tese principal, né? E aí a mesma tese principal, obviamente, para débitos, né, até a edição aí do edital número 11, seria o quê, né? Essa mesma tese principal. E aí o que me preocupou muito foi
a questão da interpretação dos requisitos da Lei 10.101, como todos sabem, a Lei 10.101 é aquela que regulamenta, né, todos os requisitos para aquele programa de PLR seja considerado aí, de fato, uma remuneração variável não tributável, né? Então, essa interpretação dos requisitos da Lei 10.101, realmente, ela é subjetiva, né? Então, esse era um ponto que nos preocupou bastante. E também débitos, e aí eu acho que um pouco mais claros, que seriam débitos relacionados à participação nos lucros dos resultados, pagos aí a diretores estatutários, né? Sem vínculo empregatício. Que aí eu acho que é um pouco menos, gera menos controvérsia, né? E aí também ficou claro, eu acho que nas discussões e no próprio parecer, que a gente poderia incluir também as multas, né, decorrentes de descumprimento de obrigações acessórias relacionadas a essa mesma tese principal, né, PLR empregado e PLR diretores, o que também foi muito bom. Outro ponto é que também foi resguardado o direito à renúncia parcial de teses autônomas, né? Ou seja, aquilo que não estivesse relacionado à interpretação dos requisitos da Lei 10.101 ou a questões relacionadas a PLR diretores, ou seja, teses autônomas, o contribuinte poderia ter uma renúncia parcial e incluir aí parcialmente esses débitos de uma eventual autuação ou de algum processo. No caso, aqui a gente discutiu bastante na época, né, Ju, foi a questão da decadência, por exemplo, o que foi muito bom. Agora, eu acho que o ponto que mais estressou aqui nós, né, e os clientes, foi a disposição prevista no edital de que, de fato, o contribuinte estaria sujeito ao entendimento da administração pública em relação à controvérsia transacionada, tá, para fatos geradores futuros e não consumados. Esse foi o ponto que realmente mais estressou e que a gente teve aí uma demanda, uma enxurrada de perguntas com relação a essa previsão do edital número 11. Tá? Como a Juliana colocou, de fato, né, aqui a gente não está falando do contencioso potencial, ou seja, o contencioso, né, ou débitos anteriores à edição do edital número 11. A gente está falando aqui de fatos geradores, né, posteriores à edição do edital e que, de fato, estariam sob a égide da nova lei de 2020, que é a 14.020 de 2020, que alterou, obviamente, a lei 10.101 de 2000, tá? E também sob a égide de eventuais precedentes futuros e vinculantes do STJ ou do STF, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Mas, e aí eu tendo a discordar um pouco aqui da Ju, eu nem sei se é discordar, mas é mais um debate aqui, é que a própria Lei 14.020 de 2020, e aí é muito de uma opinião aqui pessoal, ela não trouxe a clareza necessária para determinados requisitos, tá? Então, o que ela acabou fazendo, e aí eu vou trazer alguns pontos, e obviamente a gente está super aberto à discussão aqui. Eu acho que a Lei 14.020, com relação a alguns critérios objetivos, né, formais dos programas de PLR, ela foi, de fato, incisiva, e aí, obviamente, acabou com essas controvérsias e tentou solucionar isso e direcionar a formação, quais seriam, de fato, os requisitos necessários para ter um programa de PLR adequado, né, nos termos da lei e não tributável, vamos dizer assim. E acho que o primeiro deles foi a questão da participação do sindicato, né? Muito se discutiu, a gente teve muitas discussões no passado com relação à participação ou não do sindicato, até que ponto haveria a necessidade do sindicato estar presente nas negociações, especialmente nos casos em que a gente não está falando dos acordos coletivos de trabalho, nem convenções coletivas de trabalho, mas aqueles acordos, programas que são negociados com comissões paritárias, né, em que existe o empregado, o empregador e o sindicato. Nesses casos específicos, com a Lei 14.020 de 2020, ficou claro que, de fato, o sindicato ele tem um prazo aí de 10 dias para nomear o seu representante. Se não for observado esse prazo, de fato, as negociações terão as suas tratativas iniciadas e poderão até ser concluídas sem a presença do sindicato. Então, esse é o ponto que, de fato, a legislação 14.020 endereçou de uma forma adequada. E aqui a regra é clara, tá?
Então, de fato, aqui com relação ao presidente do sindicato, acho que todas aquelas discussões que a gente tinha, se tinha uma participação indireta, que ele foi chamado, mas não participou da negociação, embora tenha sido intimado, enfim, tudo isso acabou sendo direcionado agora com a Lei 14.020 de uma forma mais clara e objetiva. Acho que esse é um ponto positivo da Lei 14.020 e traz a tranquilidade para o contribuinte. O segundo ponto também, que foi muito debatido no passado, e até o CARF chegou a editar uma súmula, mas que não foi aprovada posteriormente, é a questão da fixação das metas, né, previamente pactuadas. Esse era o termo que a lei continua ainda utilizando, a Lei 10.101, mesmo com as alterações da 14.020. E aqui, de novo, a legislação 14.020 de 2020 deixou claro que essas metas, né, devem ser previamente fixadas ou pactuadas, obviamente, numa antecedência mínima de 90 dias antes do pagamento da PLR. Então, de novo, aqui tem um prazo. Então, de novo, aqui está claro, e foi de forma clara também que a legislação tratou o que seriam essa questão aí, o que a gente poderia conceituar em termos de fixação de metas, né, para que o empregado, que essa era a intenção da legislação, para que o empregado tivesse aí o conhecimento prévio das metas e aí ele conseguisse apurar o valor da sua PLR. A lei colocou aqui a antecedência mínima de 90 dias antes do seu pagamento. Foi muito bom também, positiva a alteração. E aí, eu acho que esse é o ponto que me preocupou e a gente discutiu bastante e realmente a Lei 14.020 não conseguiu sanar essa dúvida, tá? Que é a questão das metas claras e objetivas, né? Esse ponto, realmente, a Lei 14.020, ela foi mais genérica, né? Em linhas gerais, da interpretação da lei nova de 2020, essa questão, né, das metas claras e objetivas, ela ficou muito relacionada e prevaleceu, obviamente, a lei quis isso, que houvesse uma autonomia da vontade das partes, no sentido de a negociação entre as partes, ou seja, empregado, empregador e sindicato, deveria ter uma certa autonomia. Na própria e na mesma linha também da própria CLT, no seu artigo 601-A. Tá? Então, quis sim prevalecer a questão da autonomia da vontade das partes. Mas aonde? E aí ela delimitou a lei. Na fixação de valores, tá? E também na eventual fixação de metas individuais. Então, a lei ela foi nesse sentido, mas ela não conceituou a questão do que seria metas, critérios claros e objetivos. Tá? E aí um ponto que nos preocupou, porque se a gente começa a analisar o edital número 11, né, eventualmente o contribuinte, e a gente sabe muito bem disso, enfim, todos aqui que trabalham aqui, né, militam com o direito previdenciário, atuações de PLR, que os valores são expressivos, muito no passado, ou mesmo hoje, se questiona, e o Carlos pode dizer isso melhor também, muito se questiona a questão das metas claras e objetivas no programa de PLR. Então, muitas autuações, né, ou seja, muitos programas de PLR foram desconsiderados, foram descaracterizados e passaram a ser passíveis de tributação previdenciária como salário por conta de ausência de metas claras e objetivas. A Lei 14.000 não trouxe de forma clara e objetiva o conceito disso, certo? Então, o cliente aqui, enfim, vários clientes nossos, avaliaram o plano, dizendo, bom, eu vou incluir um programa que não possui regras claras e objetivas, eu tenho um dispositivo do edital que, para fatos geradores, tá, futuros e não consumados, com relação a esse tema, eu vou ficar submetido e sujeito ao entendimento da administração pública, o que me deixa numa situação sensível, temerária. O que eu faço? Então, no final do dia, o que ficou muito aqui para os contribuintes foi a avaliação do programa em si. E aí, Ju, é um pouco do que a gente, que eu gostaria até de debater, eu sei que não tem, enfim, uma resposta também objetiva para isso, mas como é que fica, né? Qual a interpretação da Procuradoria e da própria Receita, quando a gente tem a Lei 14.020, que deveria ter sanado todas as controvérsias com relação aos requisitos, né, necessários para ter um programa de PLR, enfim, bom, entre aspas, que se não fosse sujeito a qualquer questionamento,
quando a própria Lei 14.020 não trouxe o conceito de algo que é básico num programa de PLR, o que seriam metas claras e objetivas. E aí isso nos preocupou bastante, surpreendente, foi muito bom realmente no balanço, os valores, né, de débitos que foram incluídos, aí, tanto da parte da PGFN como da Receita Federal, que foram incluídos e levados à transação no contencioso tributário, que foi muito bom o balanço, mas talvez a minha dúvida aqui, o meu debate que eu abro para todos, né, para a gente conversar um pouco aqui sobre o tema, mas talvez muitos contribuintes deixaram de optar por essa transação por conta dessas interpretações subjetivas, porque a Lei 14.020 também ela tinha que ter dado um norte, né, que foi uma falha com relação a alguns requisitos, ela não o fez, mas mais do que isso, esse dispositivo do edital também trouxe uma insegurança para o contribuinte. E até para fins de constituições de programas de PLR futuros. Esse é o ponto. Porque a alteração da Lei 14.020, ela veio realmente para flexibilizar esse pagamento da remuneração variável, que é algo recorrente, que é algo que retém talentos numa empresa, né? E a partir do momento que a lei não traz toda essa robustez, essa tranquilidade para o contribuinte, o edital, ao mesmo tempo, também traz essa insegurança para o contribuinte, muitos optaram, especialmente quando tinham essa discussão do que seria metas claras e objetivas, o que eu recebi de feedback é, bom, na dúvida, talvez seja o caso de não incluir. Esse é um dos pontos que, enfim, de forma recorrente, a gente acabou sendo acionado, discutido, demandado, mas era um pouco disso que eu queria trazer para a discussão, Ju. E, obviamente, assim, eu acho muito louvável esse Instituto da Transação, realmente foi muito bem recebido para os contribuintes. Eu cheguei até, acho que, mandar para vocês uma questão que até contribuintes que tinham remunerações variáveis, que não de PLR, mas de Stock Option Plan, de bônus, enfim, gratificações, também tiveram interesse de incluir, mas que realmente não era escopo do edital número 11. Mas, enfim, essa abertura, esse tipo de oportunidade foi muito bem vista. Realmente espero que a gente tenha novas teses, né, obviamente, para que a gente possa discutir. Mas é isso, Ju, eu acho que no final do dia o balanço foi muito positivo e é sempre muito bom a gente ter esse canal, tanto com vocês, Procuradoria, como a Receita Federal do Brasil. Obrigada, gente. Muito obrigado, doutora Cristiane, e eu acertei que, na minha previsão, que o sarrafo ia subir aí. Parabéns. Eu acho que o foco que a senhora deu para as questões complementou em absoluto as considerações da doutora Juliana. Eu acredito que todos nós temos aí bastante oportunidade de questionamentos e de discussões e levantamento dos pontos que podem ser afetos a essa questão. Eu gostaria de comentar com todos, né? Eu não me lembro, sinceramente, acho que eu não comentei isso. A gente espera ter um evento com mais ou menos 1h30 de duração. A doutora Juliana tem um compromisso, eu também tenho um compromisso já previamente agendado, né? E eu acredito que a gente teria aí uns 35 minutos, mais ou menos, para os debates. Depois, a doutora Mariana e o doutor Henrique poderiam fazer o fechamento. Então, eu aproveito para abrir a palavra a todos que se interessarem, né? E só para começar, doutora Juliana, se a senhora quiser tecer algum comentário sobre essas últimas questões da doutora Cristiane, a senhora poderia ficar à vontade, por favor. Bom, primeiro, a senhora está no céu, tá? Por favor. Me perdi na formalidade, desculpe. Pois é. Não, isso que a Cris colocou, realmente, eu sei que 100% das questões não estão resolvidas e eu acho que a gente, Cris, nunca vai conseguir uma tese onde a gente vai poder abrir a boca e falar isso aqui está 100% incluído
nessa discussão, enfim, por isso que eu acho que é tão importante o papel aqui do advogado, né, do advogado exímio conhecedor do tema, né, para poder dar essa orientação para o seu cliente. Olha, aqui tem um ponto que não está decidido e que, portanto, não é o momento apropriado para abrir mão de discussões futuras, né? E essa tese me parece que foi bem interessante, porque, assim, nós tínhamos assim, uma diferença de tratamento do tema no CARF e no judiciário, né? E em algum momento, essa possibilidade de uniformização com o oferecimento da transação permite que os contribuintes que estão em fases distintas do contencioso acabem ficando na mesma página, né? Porque daí você tem aquele contribuinte que venceu no CARF, né? E terminou a discussão, ou o contribuinte que não conseguiu essa vitória no CARF foi para o judiciário e começou a perder no judiciário. Então, vejam que são situações que realmente também tem que estar no radar, né? De que tentar tratar da mesma forma e tudo. Agora, eu sei que isso daí que você levantou foi um ponto importante, né? Talvez que o edital deveria ter deixado claro quais eram as discussões ali dentro do PLR diretor, dentro do PLR empregado, que o contribuinte estava aderindo ao posicionamento fazendário. Mas, assim, o tema ele é complexo, são várias discussões, né? E realmente eu acho que não tinha espaço para isso, né? Então, quem se sentiu pouco à vontade acabou não aderindo, talvez para a administração tributária, esse refinamento no futuro traga mais adesões, né? Então, eu acho que essa sua crítica, ela serve aí como uma crítica construtiva, né? Para que a gente pense nas novas teses e talvez deixar sempre mais claro, até porque eu imagino que nem todas as teses que vão ser eleitas serão datadas, né? Então, a gente precisa deixar bem claro sempre o que o contribuinte está aderindo, né? Concordo absolutamente, doutora Juliana. E antes de devolver para a doutora Cristiane, se ela tiver mais algum comentário, e aguardando que algum dos presentes. Na fala da doutora Cristiane, me lembrou uma época na minha atividade na Receita, onde eu fiquei por um período elaborando as instruções normativas, né? Então, muito do que vocês criticam tem pai, né? E sempre com a máxima boa vontade do mundo, né? E depois que eu acabava de ler, eu falava assim, não, agora ficou claro. Agora ficou tudo resolvido. Você mandava para a procuradoria, passava, voltava, não sei o que lá, beleza, tal. Os colegas criticavam, não, tá bom, pode mandar assinar. Descia para a base, eu falava, cara, não é possível, tá tudo errado. Apanhava mais do que na redação anterior. Então, a gente tem um problema sério de compreensão. A famosa história do bom senso é incrível como acho que a coisa mais difícil que tem no mundo é a história do bom senso, né? Primeira vez que eu li e a primeira vez que eu julguei uma PLR de regras claras e objetivas, e nunca mudei isso nos meus votos, eu sempre coloquei de uma maneira simplista, né? Ué, o que é claro? Claro, é aquilo que é simples, que é de fácil entendimento, que não demanda maiores ilações. O que é objetivo? Aquilo que não é subjetivo, aquilo que não depende da avaliação de terceiro. Se a gente usar esse critério, para mim não tem dificuldade no claro e objetivo. E eu faço uma leitura, talvez exagerada, do parágrafo 6º do artigo 2º da 10.101 com a nova redação. Eu vou ler, tomando a liberdade aqui de ler para vocês.
na fixação dos direitos substantivos e das regras adjetivas, inclusive no que se refere à fixação dos valores e à utilização exclusiva de metas individuais, a autonomia das partes contratantes será respeitada e prevalecerá em face de interesses de terceiros. Para mim, tá certo? Traduzindo em bom português, combinou, o sindicato anuiu, a Receita não pode se miscuir nessa fixação. Eu duvido que essa minha posição vai ser acatada. Eu duvido. Mas, para mim, se for claro, ou seja, simples, fácil de entendimento, o homem médio compreende, e não depender de avaliação subjetiva, o terceiro, no caso o fisco, não pode valorar a regra. Né? Agora, vejam como isso tem tudo a ver com o que a doutora Juliana falou, que o problema é definir o escopo da transação, e a doutora Cristiane coloca, cara, se não definir o escopo, eu não consigo ter adesão ou não adesão a isso. Porque, para mim, isso é muito claro. A doutora Cristiane, já muito mais calejada no sentido de vivenciar as dificuldades da implementação, já tem uma leitura muito mais restritiva. Né? Então, a gente precisa, efetivamente, conseguir criar embasamento teórico, dogmático, para essas situações interpretativas. E, aliás, uma coisa que eu acho uma pena que não passou, né? Eu acho, não passaria nunca, mas aquela disposição da Lei 14.020 que dizia que ela era uma norma interpretativa. Bom, pessoal, estamos aqui à disposição. Bom, colocar aqui, doutor Carlos, rapidamente, né, a experiência que a gente teve aqui nessa interlocução com o poder público, inclusive em algumas matérias, e principalmente do PLR aí recentemente, quando estava sendo discutido aí os vetos lá no Congresso, né? A gente teria sorte de achar, né, alguns deputados e senadores realmente interessados no tema, que ouviram, né, o que a gente tinha a dizer e trabalharam o tema internamente lá no Congresso para que esses vetos, né, fossem derrubados, né, porque eles não faziam realmente sentido pelas justificativas que foram dadas, né. Inclusive o Paulo, que acho que está aqui, está na reunião com a gente, também me ajudou bastante aí nessa interlocução, né? E acho que é fundamental que a gente tenha essas discussões realmente, porque o poder público não consegue ver tudo, não consegue entender todas as hipóteses, né, que a gente, às vezes, na prática enfrenta, e acho que isso é sempre relevante, né? Acho que a Juliana faz muito bem esse trabalho, essas discussões que ela sempre traz, assim, eu gosto bastante. Na GV já tive a oportunidade de participar, né, do grupo de estudos também, e eu acho que isso fica de lição, né, para todo mundo que advoga também, para, se tiver a oportunidade de discutir isso com o poder público, que vá atrás, né, porque às vezes eu nunca imaginei que eu fosse chegar nesse ponto, né, de ter essa discussão, mas as coisas vão acontecendo, e a ABAT abre muitas portas, acho que esse engajamento de quem participa, né, ajuda bastante. Até que a gente tem outras situações que a gente tem trabalhado bastante, como Amigos Curi, né, que o Paulo também colabora bastante, o Gustavo Mitchell também, eu vivo conversando com ele a respeito, e a gente tem colhido bons frutos. Então, eu acho que não adianta a gente só esperar o poder público reagir, né, sem a gente também fazer nossa parte aqui na discussão. Acho que é só para colocar isso para vocês. Não sei se tem alguma pergunta agora. Complementando, doutora Mariana, a senhora tem... Bom, vou tirar a senhora.
Só complementando, Mariana, eu acho que isso é uma situação realmente, é um ganha-ganha, né? Toda vez que a administração tributária consegue se colocar lado a lado com o contribuinte, e a transação nada mais é do que isso, você consegue ter o ganho social e você consegue ter a relevância do crédito tributário, que, como eu disse, é uma questão financeira para o Estado, né? Os recursos para que o Estado cumpra a sua missão. Então, é muito importante. E aí, falando da minha experiência, né, como servidor público, a doutora Juliana pode complementar, se for o caso, toda vez que você está associado, fica muito mais fácil para a gente, como servidor público, tratar a questão. A individualização nesses pontos, ela pode ser um complicador na nossa atuação. Quando você está dentro de uma questão coletiva, fica mais fácil para enfrentar e levar a demanda junto àqueles que têm o poder de decisão. É muito difícil, muitas vezes, conseguir ajudar no caso concreto. Às vezes é complicado, a gente sabe que o nosso país, às vezes, não vê com bons olhos alguns excessos de iniciativa, infelizmente, na minha opinião, né? Mas eu acredito que esse associativismo é muito importante. Aqui eu tenho duas colocações. Doutor Henrique, o senhor encaminha, por favor, tem o doutor Pedro e o doutor Caio aqui com questões. O Caio, ele levantou a mão, eu vou tirar o mute dele. Oi, Caio, tudo bem? Boa tarde. Olá, Henrique, boa tarde a todos, a todas. Preciso começar dizendo parabéns para todas e todos, é sempre bom ouvi-los, é sempre esclarecedor, estou sempre aprendendo muito com vocês, então que bom, e obrigado pelo convite para poder participar como ouvinte desse evento. A minha questão, quero compartilhar uma dor com vocês para saber se isso aconteceu. Dor minha não, dor de um cliente meu, para saber se já houve enfrentamento da questão e, na verdade, até compartilhar com os amigos aqui, colegas, de como vamos enfrentá-la. Um cliente acabou de relatar a impossibilidade de efetivar a adesão ao edital de transação. A gente sabe que a gente, inclusive num grupo aqui que nós temos de previdenciaristas, a gente compartilhou entre nós a dificuldade de encontrar o número do processo administrativo ou o campo exato, seja no Regularize ou seja lá no ECAC, para efetivar a adesão. Então, a gente acabou trocando muita ideia, eu sei que muita empresa acabou utilizando o chat com a Receita, ou um canal direto com a Procuradoria para conseguir efetivar a transação. Esta empresa não conseguiu, falou, tentei de todas as formas. Ela acabou não se valendo só do chat, mas ela tentou, operacionalizou, tirou fotos de telinhas, agora está dizendo, passou o prazo. A gente tem matéria para o mandado de segurança para tentar garantir o direito de adesão, porque eu manifestei meu interesse, mas não consegui aderir. Como é que vocês enxergam isso? Estou compartilhando aqui uma dor para saber se tem uma luz, ao invés de só provocar o judiciário, até para saber se o próprio fisco aqui, doutora Juliana, estaria aqui aberto para um contato nesse sentido para demonstrar a boa-fé do contribuinte na tentativa de adesão, mas numa falha técnica sua do sistema naquele momento, foi impossível efetivá-la. Obrigado pela atenção aqui, pelo espaço. Bom, eu acho que tudo bem, Caio, primeiro, né? Eu penso que não tem como mais aderir. Eu acho que essa questão que você está trazendo, ela é muito recorrente, né? Na adesão a parcelamentos e, assim, o contribuinte acaba, por alguma razão, não conseguindo aderir. Eu acho que até assim, você tem material para mandar de segurança, claro, buscar o judiciário sempre é possível, mas eu só acho que pesa um pouco o fato de que todos os outros conseguiram aderir, né? A gente não teve, assim, os relatos que chegaram, eu sei disso, que tiveram contribuintes com relatos que não conseguiam, talvez não tivesse tão claro como entrar, porque vocês sabem que era uma adesão pela Receita e pela Procuradoria, então eram caminhos diferentes de adesão e tal, mas isso tudo foi resolvido, né? E no final os contribuintes que conseguiram e que queriam entrar, entraram.
né? Então, eu não sei, claro que a via do judiciário ela está sempre aberta, né? Então, se ele tiver essa documentação, conseguir comprovar e tudo, mas assim, eu não vejo que essas alegações, e aí comparando com outras situações que a gente vivencia, né, tenham muito êxito, né? Então, eu já vi até casos de contribuintes que, por exemplo, têm problemas de acesso com o token, que até conseguiram alguma coisa na justiça, mas esses são casos muito específicos, né? Normalmente o sistema, ele, pelo menos eu não tenho notícia do sistema da Procuradoria do Regularize não ter permitido, né? Pelo contrário, muitos contribuintes entraram e aí, por exemplo, o formulário acabou não sendo preenchido porque faltou o número do processo administrativo. Ninguém vai indeferir a transação por causa disso, né? Abre prazo para o contribuinte complementar o dado. Isso aconteceu de uma forma assim muito natural, né? A gente está diante de uma negociação, então assim, essa é a minha opinião, mas claro, tá sujeita aí às considerações, né, do Carlos e dos colegas. Muito obrigado, doutora. Eu e a Helena aqui agradeçamos, né? Ai, fofa! Ilustre participante, né? Obrigado. Bom, Pedro Akio também fez uma pergunta. Ele quer saber se tem alguma expectativa da PGFN ou da Receita em preparar um novo edital de transação tributária com outros temas previdenciários. Do exemplo de terço de férias, que, enfim, vem causando muita discussão, e outros temas. Pergunta direcionada a Juliana. É que você tá no mute. Sem áudio, né? É o seguinte, dizer para você, né, que não vai vir edital de transação, vai vir sim. Tá? Essa primeira experiência mostra isso, né? Agora, sim, eu confesso para vocês que não sei dizer qual é o tema. E assim, o que a gente tem que ver é que a portaria 247, ela trouxe, né, ali as balizas muito firmes. E, por exemplo, com relação a terço de férias, na minha opinião pessoal, tá? Eu acho que o tema está decidido, né, pelo menos em relação ao terço de férias do empregador, né? E está decidido, e eu acho que a própria portaria, ela impede, né? E a própria lei, porque quando a gente já tem a definição pelos tribunais superiores, não caberia a transação, exceto na fase de cumprimento de sentença, né? E aí, por exemplo, se a gente tiver problemas relacionados, por exemplo, ao quantum dessa devolução, que agora, na verdade, não é nem de devolução, né? É de pagamento por parte dos contribuintes. Eu sei que essa é uma tese que ela sempre está vindo à tona, porque durante algum tempo era uma tese, eu até brinco, que eu falo que é a tese do ICMS também durante muito tempo. Desculpem, eu acho que a Fazenda nem pensava que ela ia perder, né? E eu acho que essa tese do terço também, durante muito tempo, acho que os contribuintes não pensavam que iam perder. Então, eu acho que tem que aguardar aí se vai ter alguma modulação, se não vai, né? Esse tema ainda está em aberto. Então, não vejo, sabe, esse tema específico do terço como mas assim, um feeling de professora, tá? Não estou falando aqui como procuradora, até porque isso não passa por mim, a definição desse tema. Realmente isso está dentro da cúpula da Procuradoria e da Receita Federal, do Ministério da Economia, mas acho importante, né, que sejam estudados e enviados essas sugestões, né, mas dentro dos limites ali que a lei coloca.
Obrigado. Eu vou liberar o microfone da Gisele. Tudo bem, Gisele? Você está com a mão levantada. Boa tarde, obrigada. Na verdade, eu queria primeiro parabenizar a doutora Juliana, a doutora Cristiane, muito boas exposições, e agradecer pelo convite, né, de participar dessa reunião do comitê, e dizer que é muito interessante, né, a transação. Há pouco tempo atrás a gente não tinha essa oportunidade de falar com o fisco, né, no sentido de sentar com o fisco, colocar na mesa o problema e tentar resolver. E isso é muito bacana, porque nas relações particulares a gente tem essa oportunidade, né? E poder sentar com o fisco, muitas vezes eu lembro que eu tinha um processo, queria tanto sentar aqui com a doutora Juliana, ou com o procurador, e falar assim, veja, olha, esse é o problema. E claro, não numa transação, ambas as partes ganham e ambas perdem, né? E para um ponto final ali numa história, que às vezes nem o contribuinte aguenta mais, né? Aquela história, bom, já deu para mim também essa discussão. E isso é muito bacana, eu acho que a gente percebe que é uma tendência, né? E é muito interessante. Eu acho que a gente, enquanto advogados de contribuintes, né, a gente tem que aproveitar e incentivar, né, essa prática e essas adesões às transações. Obrigada pela palavra, pelo convite. Eu também fico... Estou me metendo aqui, Carlos, tá? Para falar aqui para a Gisele, mas é porque assim, eu também fico muito feliz dessa aproximação, assim, e eu acho que é uma experiência assim, tão gratificante, porque, por exemplo, teve casos que a gente fez reunião com o contribuinte, a gente chamava o contribuinte para explicar por que a gente queria o documento XYZ, e até porque a gente sabe, né? Você entra, você desistiu, você já renunciou ao processo, aí você fica naquela expectativa, será que vai ser deferido, se não vai? Aí vem o despacho da Procuradoria pedindo um monte de documento. Aí, não, né? Então, e assim, algumas vezes o feedback que a gente tinha do advogado era esse, dizendo, nossa, o quanto que fez bem ter sido marcada essa audiência aqui, porque eu acreditava, eu não renunciei condicionando ao acatamento da minha transação, porque eu sabia do que eu estava discutindo aqui, e agora isso reforça, né, essa sensação. Então, eu acho que disso tudo talvez seja, né, o que a gente mais leva de positivo, né, essa aproximação, e é muito legal, assim, porque no final foi aquilo que eu falei, né, a transação ela do contencioso, pelo menos esse tema específico, se revelou muito mais uma transação individual, com um chamamento por edital. Né? Algo que talvez a gente não tivesse pensado que a transação iria nos proporcionar isso, né? Então, eu também estou super de acordo e peço desculpas, é que eu tomei um susto aqui, meu filho, eu fico de costas aqui, ele adora entrar aqui e me dá susto, e ele entrou aqui, então teve participação aí, Caio, e eu falei que, gente, é que nem aqueles mico, né, de Zoom, e a segunda vez que ele me pega assim no flagra, que eu estou com a câmera aberta, e ele chega aqui e me dá susto, então eu acabei de dar um pulo da cadeira aqui, porque eu estava de costas. O Alexandre também está com a mão levantada. Eu vou liberar o seu microfone. Boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de parabenizá-los e parabenizá-las pelas exposições, sempre muito pertinentes, e compartilhar com os doutores e dirigir esse questionamento à doutora Juliana, se puder, em certa medida, nos auxiliar. Uma situação que estamos enfrentando agora, essa semana, um cliente que havia aderido, aí saindo da transação individual dos editais e passando para a transação excepcional, havia aderido, em parte, aos débitos
que possuía junto à Procuradoria em dezembro de 2020, e com a reabertura e prorrogação e possibilidade de repactuação agora até o dia 30, nós simulamos para ele essa repactuação no mês de junho. E ele, no mês de agosto, nos autorizou a fazer repactuação total dos débitos dele, porque pensando em uma situação de ter certidão positiva com efeito negativo e de regularização mesmo de débitos. Contudo, agora em setembro, isso nesta semana, nós fomos fazer a repactuação desses débitos para incluir na transação a totalidade de débitos, ou seja, aqueles que haviam ficado de fora dessa primeira transação excepcional. E a mensagem que aparece quando clicamos lá no Regularize para fazer a transação com repactuação é que não há acordo de transação em vigor que permita a repactuação nesta negociação. E aí fica uma situação assim, nós não vimos, não teve uma reclassificação do contribuinte ali na classificação A, B, C e D, os débitos continuam classificados como D, a questão de faturamento, número de funcionários, não teve alteração alguma entre maio e agosto, então, enfim, o cenário me parece o mesmo, nós temos essas simulações feitas em junho, mas, e na época foi permitido fazer a simulação, e se fosse o caso, proceder com a adesão, mas resolveram aguardar agora até setembro, até para fins de caixa. E estamos agora com esse dilema aí para ser solucionado, e gostaria de compartilhar com os colegas e também pedir aí alguma orientação da Juliana, ver se consegue nos socorrer nesse sentido. Que desejar, agradeço. Ai, Alexandre, eu não consigo te ajudar muito não, porque eu te confesso que essa não é a minha área de atuação, mas eu acho que isso vale uma conversa com o procurador responsável, né, onde é o domicílio desse contribuinte, e explicar o que aconteceu. Certamente existe alguma razão para que você tenha feito essa simulação, né? E no momento da adesão, muitas vezes, eu estou te falando aqui do que eu escuto, né, e do que eu vejo, mas assim, às vezes entram novos débitos, isso interfere na capacidade de pagamento, pode ser isso, eu não sei te dizer de verdade, mas eu acho que vale um pedido de audiência via SICAR, né, com o procurador, e explicar a situação e ver o que é possível que seja feito. Bom, acho que a gente não tem mais perguntas. Alguém mais? Acho que não. Bom, então, pessoal, eu vou acho que partir aqui para o nosso encerramento, cumprindo aí o tempo que o Dr. Carlos tinha prometido, de 1h30. Só para avisá-los. Deixa eu só pedir uma coisa para você, Maria, desculpa incomodar. Eu estou aflito aqui com a doutora Juliana. Eu acho que já que nós vamos passar para as partes mais organizativas ou sequenciais do comitê, eu gostaria de, entre aspas, liberar a doutora Juliana, agradecendo demais, demais, em nome da ABAT, em nome do Dr. Harley. Queria ter a capacidade de agradecimento do Dr. Harley para externar essa nossa gratidão, parabenizá-la mais uma vez pela exposição, pela simpatia, pelo espírito público, pela competência. E, nossa, Ju, muito, muito, muito obrigado. E espero contar com você nas próximas oportunidades, viu? Obrigado. Sem dúvida. Eu que agradeço. Obrigada à ABAT mais uma vez. E se realmente eu puder sair, eu agradeço. Não, fica à vontade. Eu vou dar uma carreirinha aqui para começar o terceiro turno. Tá bom? Obrigada, viu, gente? Tchau, obrigada, Cris. Adorei estar com você aqui. Tchau, tchau. Obrigado. Até logo. Obrigado. Bom, aproveitando também, agradecer a Cris, né, aí com a sua exposição, sempre ótima, sempre
acho que muito didática e com muita informação. Eu sempre gosto de ver os dados que você traz, eu acho isso super interessante. Sempre agrega bastante aqui para a gente na Abate. E aí, aproveitando, né, que eu sei que muita gente participa aqui dos comitês com a intenção de novas discussões também, né, avisá-los que a gente tem aí o projeto de discutir teses, né, de uma forma geral, que têm sido divulgadas aí na parte previdenciária, como o teto dos 20 salários de terceiros, que acho que é o assunto do momento, né, todo mundo aproveitando esses créditos ou querendo aproveitar. A Abate tem atuado vai fazer o pedido de amicus curiae agora, né, para acompanhar esse tema mais de perto, e está aí no nosso radar para ser um dos temas a serem discutidos nos próximos eventos, assim como outras teses que a gente tem acompanhado, as de descontos, VR, VT, enfim, INSS, imposto de renda, que são teses que têm trazido aí, assim, bastante dúvida, né? E algumas decisões favoráveis, outras nem tanto, mas que ainda não estão consolidadas de forma definitiva, então acho que é interessante que a gente discuta isso, até para, eventualmente, chegando no STF, STJ, a gente ter material para auxiliar, né, nas discussões. Então, assim, os nossos próximos eventos a gente tem de tratar dessas teses, tá? Compensação cruzada também, que até o Henrique e a Cristiane trabalharam aí no processo que teve uma decisão favorável, né, esses tempos, em relação ao E-Social, se pode ou não ter essa compensação no período anterior, né? Então, são temas que a gente quer abordar e que a gente está preparando aí para os próximos comitês. E se vocês tiverem alguma sugestão, eventualmente, fiquem à vontade para mandar, né, para a Janaína ou quem tem o nosso contato aí direto. São sempre bem-vindas as sugestões para a gente trabalhar e fomentar essa discussão mesmo. Bom, da minha parte, acho que era isso. Dr. Carlos, quer falar mais alguma coisa? Henrique, Cristiane? Eu quero sim, complementando esse seu ponto, eu já vou noticiar para todos, eu recebi um honroso convite de redigir um artigo acadêmico junto com o Henrique sobre um tema que, para nossa felicidade, isso é um tema que me aflige muito pessoalmente. Todos vocês sabem, eu tenho a felicidade de ser um instrutor dentro da Receita Federal e ser convidado por diversas delegacias para falar sobre temas ligados à tributação previdenciária. E um dos temas que eu verifico, tanto como julgador, como instrutor, como professor, é a questão do seguro-acidente, da alíquota do seguro-acidente de trabalho, que eu velho chamo de SAT ainda, né? Tem gente que chama de RAT, de GIL-RAT, pode chamar do nome que quiser, porque, de qualquer maneira, é um tema bastante complicado. Tá? Na minha modesta opinião, mal estudado, mal fiscalizado e mal defendido. Tá? Eu acho que nós precisamos analisar esse tema e, como eu disse, a gente acabou de escrever um artigo, não muito pretensioso, mas para começar uma discussão e que, por coincidência, saiu na mídia que isso já vai ser objeto da fiscalização de alta performance da Receita Federal. Como vocês sabem, o fisco, buscando sempre ampliar a sua eficiência com todos os problemas que isso causa, ele vai se utilizar muito, muito, muito da inteligência artificial, tanto na parte de fiscalização, quanto na parte do julgamento de primeira instância. Tá? Então, as fiscalizações de alta performance, que a gente tem o nome da sigla SAP, ela é demandada a partir de análises, né? Mais do que cotejamentos, são análises efetivamente feitas com o auxílio da inteligência artificial, sobre alguns pontos declarados pelos contribuintes. E agora a questão da alíquota SAT, o autoenquadramento, vai ser objeto dessa fiscalização. Então, eu acredito que esse tema seja um tema que a gente tenha que analisar num dos nossos próximos encontros, talvez de uma maneira, ou num evento específico, alguma coisa assim. Então, isso já é uma sugestão aí que eu tenho para vocês. E, bom, eu
tenho que, mais uma vez, agradecer a doutora Cristiane. Eu falo que sempre, tudo que ela fala, eu tenho um ponto de discordância, e isso, para mim, é uma das pessoas que eu mais adoro ouvir, justamente em razão disso, porque ela sempre abre uma luz bastante importante dentro dessa diferença. Ela me faz ver a coisa num outro aspecto, né? Eu acho que se um dia eu tiver a alegria de trabalhar com ela, vai ser bastante interessante, porque a história do copo meio cheio, meio vazio, a gente sempre olha em ângulos diferentes. Então, para mim, é muito, muito gratificante. Eu queria agradecer demais, doutora Cristiane, muito obrigado por aceitar o nosso convite, muito obrigado pela sua participação, pelas luzes que a senhora trouxe aí. Obrigada a vocês, é sempre um prazer participar das discussões. Da mesma forma, Carlos, eu também acho assim, que é super engrandecedor a gente discutir, só agrega, a gente só evolui. E o direito previdenciário, acho que todos vocês que me conhecem, eu adoro. Então, eu fico muito feliz, a Mariana sabe, da gente ter um grupo de estudos dedicado a isso, é muito legal e gratificante. E acho que por isso, assim, a presença aqui de todos, assim, ao meu ver, é uma grande felicidade mesmo. O direito previdenciário realmente tem ganhado muita força, eu acho, tanto no mercado como em discussões acadêmicas. Então, acho que esse grupo aqui tem tudo para dar certo, foi ótimo mesmo. E, mais uma vez, obrigada. E, Carlos, sempre que possível, vamos discutir. Vamos sim. Henrique, você quer mais alguma consideração? Uma consideração final, por favor? Não, bom, primeiramente agradecer a todos pela participação no evento, pelas dúvidas que tiveram. Eu ia complementar também a Mariana, mas você, doutor, acabou complementando com esse ponto que é de extrema relevância, né, para as empresas. Muitas empresas, enfim, ainda estão em regime híbrido de home office, e os trabalhadores estão nos estabelecimentos. Então, de fato, é um tema bem recente, e que muito provavelmente vai impactar muita gente. Então, eu acho que o próximo evento, realmente, a gente vai considerar esse tema para abrir um debate. Tá bom? Então... Próximo evento em novembro, só para lembrá-los. Perfeito, então. Bom, pessoal, então, já partindo para o encerramento, eu queria agradecer a todas e todos, especialmente os que estão conosco até agora, os que participaram através de perguntas, mandando as questões pelo chat. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, nossos palestrantes, doutora Mariana, doutor Henrique, pela ajuda. Então, em nome do Dr. Harley, em nome da ABAT, eu gostaria de encerrar essa nossa primeira reunião do Comitê Tributário Previdenciário, recebendo, que vocês recebam os nossos agradecimentos e o nosso desejo que em breve estejamos nos cumprimentando presencialmente. Tá bom? Fiquem bem, com saúde, paz e até uma próxima. Muito, muito obrigado. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada.